Olá, amigos. Eu sou Josemar Ribeiro e gostaria de falar com vocês sobre o seguinte tema: por que devemos ser gratos a Deus? Eu poderia responder essa pergunta com aquela frase clássica de que devemos agradecer a Deus por tudo. É claro que a frase é verdadeira e eu não estou de maneira nenhuma negando essa frase ou a veracidade dessa frase. O que eu quero é focar em algo desse tudo que eu acho que é tremendo para as nossas vidas. Para isso, eu quero citar Romanos capítulo 3 e o verso 23, que diz o seguinte: E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeiramente, eu quero que você entenda o que nós viemos entender, qual é a condição do ser humano perante Deus. A condição do ser humano perante Deus não é uma condição boa. O ser humano ele é pecador, o ser humano ele é decaído da graça. O ser humano, quando Adão e Eva pecou e consecutivamente toda a raça humana vem pecando logo após eles, o ser humano se afastou de Deus, criou um véu de separação entre nós e Deus, que é o nosso pecado. E Deus ele não pode compactuar com o pecado. E dessa maneira, quem somos nós perante Deus? Nós somos pessoas condenáveis. Perante Deus, quando Deus olha para o ser humano pecador, o ser humano, nós somos dignos de quê? Nós somos dignos da condenação eterna, nós somos dignos do inferno. É isso que Deus vê em nós. Ah, mas por que devemos ser gratos a Deus, como eu disse? Porque Deus, mesmo ele tendo o direito de nos castigar, mesmo ele sendo o supremo juiz, ele poderia nos condenar à morte eterna, ao lago de fogo, sem perguntar nada, sem dar satisfação de nada para ninguém, porque ele é santo e poderoso e ele tem todo o poder em suas mãos. Mas Deus, ao contrário disso, ele faz algo que é maravilhoso e totalmente benéfico para nós. Ao invés de Deus nos lançar no inferno, o que ele faz? Ele procura uma maneira, na verdade ele é todo soberano, ele já tinha planejado essa maneira, é claro, a maneira que nós viríamos a ser salvos. E ele resolve que o seu filho, que é Deus, o Jesus Cristo, ele encarnaria em forma humana e ele morreria pela humanidade. E quando Deus olhasse para o ser humano que confessou seus pecados a Jesus Cristo e pediu a Cristo que tomasse a sua vida e Jesus se tornou o seu único e suficiente Salvador, é que quando ele olha para a pessoa que confessou Jesus, ele vê a justiça de Jesus no lugar da pessoa, o que Deus fez por nós. Quando ele enviou seu filho para morrer na cruz, ele pagou a nossa dívida. Então, quando Cristo vier no seu juízo para julgar todos os seres humanos, vivos e mortos, quando ele olhar para nós, ele não vai ver, ele vai ver que a nossa conta foi paga por Jesus Cristo. Ele vai ver que nós não estamos em débito com Deus por nossos méritos, não de maneira nenhuma, pela morte de Cristo na cruz do Calvário, que foi o preço para a nossa salvação. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Nós devemos ser gratos a Deus pela vida, pelo ar, por tudo mesmo, exatamente por tudo, mas olhe para esse lado especial. Esse tudo fica muito pobre quando nós dizemos assim. Mas quando nós olhamos para cada coisa separadamente, torna tão rico. Quando nós olhamos para o ar e nós percebemos que nós não podemos viver sem ele, e nós vemos que ele vem de Deus, que é Deus que colocou isso para que nós respirássemos, isso fica mais maravilhoso. Essa frase, tudo é verdadeira, mas ela empobrece a grandeza de Deus, empobrece o favor de Deus para conosco. Quando nós sabemos que é tudo, nós devemos ser gratos por tudo, mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós vemos que nós éramos condenados à morte, mas Jesus Cristo ele vem com sua graça maravilhosa e nos salva, nos liberta e nos purifica e nos prepara e nos encaminha totalmente e nos apresentará irrepreensíveis perante Deus, isso fica muito mais brilhante, muito mais maravilhoso, muito mais grandioso e poderoso. Quando nós sabemos que de fato devemos ser gratos a Deus por tudo, mas não vamos usar essa frase assim. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo, simplesmente, mas vamos olhar por cada coisa separadamente. Vamos agradecer a Deus pelo chão que nós pisamos, agradecer a Deus pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelo nosso cônjuge. Vamos agradecer a Deus pelo pão de cada dia, agradecer a Deus
por tudo, mas pensar em cada coisa separadamente. Eu garanto que se você parar para pensar na quantidade de coisa que Deus fez por nós e que nós devemos ser gratos a Deus, se formos pensar em coisa por coisa, sentaremos aqui e completaremos 100, 200, 300, 400 anos, 500 anos, 600, 700, um milênio e assim por diante, se tivéssemos a eternidade a nosso favor. Mas, de fato, não dá para pensar em todas as coisas que devemos ser gratos a Deus, em coisa por coisa, mas devemos pelo menos pensar nas coisas mais importantes. Pensar que Ele nos deu a vida, pensar que Ele, mesmo nós sendo pecadores, Ele arranjou uma maneira para que nós pudéssemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, na presença de Deus. Meus queridos, o vídeo é esse. Vamos ser gratos a Deus por tudo, mas usar nossa mente para pensar que tudo é esse. Dentro desse tudo, o que tem. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. E se você achar que alguém deva assistir esse vídeo, compartilhe entre os seus amigos. E que Deus abençoe sua vida hoje e sempre. Deixe o seu like também se você quiser. Se não quiser, não tem problema. Desde que essa mensagem te edificou, é o que basta. Deus abençoe sua vida e até a próxima. Fui.